Vou contar aqui uma historinha, a história de Pedro e Paulo, para exemplificar ainda mais a diferença entre renda ativa e renda passiva e o poder de um mindset progressivo dentro desse contexto. Essa aqui é uma vila pequena, de muito tempo atrás, onde viviam dois jovens, Pedro e Paulo. E Pedro e Paulo eram jovens com aquela ambição saudável ao jovem e buscavam uma fonte de renda. Estavam começando a sua vida. Até que um dia apareceu uma oportunidade para eles. O prefeito da cidade chamou os dois e disse: olha, vocês que são jovens, fortes e tão animados para trabalhar, eu tenho uma atividade para vocês. Eu preciso que vocês peguem água lá na fonte, lá no alto da montanha, todo dia, e tragam aqui para a vila. Vocês vão fazer isso durante o dia, vão trazer baldes d'água para a vila e vão receber pelo volume de água que conseguir trazer. Os dois toparam na hora, acharam super legal a ideia, bacana. Então eles começaram a trabalhar. E aí todo dia iam lá, buscavam água, traziam para a cidade, trabalhavam até a tarde, no final da tarde recebiam lá o dinheirinho pela quantidade de baldes, pela quantidade de água, nem é de baldes, a quantidade de água que conseguiram trazer. Pedro estava muito animado com aquilo. Pedro arrumou uns baldes maiores e começou a trazer mais água. Com isso ele comprou a casinha dele, comprou um gadozinho, né? Estava morando bem. Paulo também estava fazendo o trabalho dele. Mas Pedro se achou mais esperto, arrumou baldes maiores, estava forte, começou a trazer bastante água. Mas Paulo não estava muito satisfeito, não. Paulo começou a pensar em maneiras de inovar naquele serviço. Aí Paulo teve uma ideia de canalizar a água da montanha, que era lá longe, montanha aqui, ó, bem longe, e trazer esse encanamento, que ia demorar muitos anos para ficar pronto, até a cidade. E ele levou essa ideia para o Pedro. Pedro, o que você acha? Vamos construir isso? Pedro, não, isso vai dar muito trabalho, isso pode não dar certo. Isso vai demorar anos, eu estou ganhando bem. Me deixa continuar aqui. Tá bom. E assim eles seguiram. Os dois passavam um dia carregando os baldes de água. E o Paulo, nas folgas, nos finais de semana e depois do horário de expediente, ia lá e ia construir o encanamento. E os anos foram passando. A vida foi passando, os dois casaram, construíram família. E Pedro e Paulo começaram a ficar cansados. Já não tinha mais a mesma disposição. Pedro, então, já não conseguia mais transportar aqueles baldes maiores, voltou a transportar os menores, já não conseguia mais trazer 2 baldes por vez, só conseguia trazer um balde. E nesse momento, foi o momento em que que Paulo concluiu o seu encanamento. E aí o Paulo, enquanto Pedro já estava cansado, velho, e precisava continuar transportando o balde, para sustentar sua família, já não era mais nem no padrão de antes, ele já teve até que vender seu gado, a casinha já estava simples, não tinha condição de reformar. Paulo passou a vida construindo o cano, mas naquele momento Paulo não precisava mais trabalhar, pegar no pesado. Paulo ganhava de férias, Paulo ganhava viajando, porque a água estava lá, a água estava chegando, e a vila que contratou ele, o prefeito, estava cumprindo com o contrato, pagando pela quantidade de água que estava chegando, e a quantidade era ininterrupta. Paulo tinha um mindset progressivo. E você achou lá no início que o mindset progressivo era do Pedro, né? Porque pensou em baldes maiores. Não. Pedro era um conservador. Ele não acreditou na inovação e ele não planejou o futuro. Enquanto Paulo trabalhou arduamente, mas pensando exatamente em ter uma renda passiva no futuro. E agora eu te pergunto, você se parece mais com Paulo ou com Pedro? O que você tem feito hoje para ter uma renda passiva no futuro? Você tem feito alguma coisa para isso? Ou você de fato pretende trabalhar até viver? Será que na tua velhice você vai ter força para trabalhar como você trabalha hoje? Ou vai acabar como Pedro, tendo que reduzir o volume de trabalho e mesmo assim ainda trabalhar e ganhar menos e reduzir o seu padrão de vida? E olha, gente, eu estou falando de uma coisa real e você sabe disso. Você sabe, por exemplo, que as aposentadorias, isso é histórico no Brasil, não tem nada a ver com o governo que a gente tem ou teve, eu não vou entrar nessa discussão.
Isso é verdade no Brasil e no mundo. As aposentadorias não são reajustadas, não acompanham. Cada mais tempo que se vive, quanto mais anos se vive, mais tempo aposentado, menos o seu poder de compra com aquela aposentadoria você vai ter. Será que basta de fato uma aposentadoria? Ou você vai ter que trabalhar como muitos precisam trabalhar até morrer? E claro, trabalhando cada vez menos, porque não há força física. E aí recebendo menos. Hoje você está cuidando para ter uma renda passiva no futuro? Você está empregando esforço para isso? Você tem um planejamento de uma renda passiva no futuro? Pense, eu vou devolver de novo, vou passar de novo a questão para vocês. Para você. Você se parece mais com Paulo ou com Pedro? Você está construindo o encanamento, que são os ativos? Ou você está aumentando o tamanho dos baldes e acelerando as indas e vindas como Pedro? Você está correndo mais o seu dia a dia para ganhar hoje? Ou você está construindo ativos para trabalhar para você no futuro? Pensem sobre isso. Pense sobre isso. Isso é muito importante.